Queridos irmãos, muito bom dia. Que a preciosa paz esteja sobre a tua vida. Quero partilhar com todos vocês uma mensagem da parte de Deus sobre a pessoa mais preciosa e pura que passou por este mundo. O seu nome é Jesus. É uma alegria falar dele. Ele disse que era para pregar a sua palavra. Procuro fazer isso através do canal A Voz do Atalaia. E te convido a vir comigo em uma breve meditação. Compartilhe as mensagens deste canal. Se inscreva neste canal. Se você gosta daquilo que você ouve e vê neste canal, passe para os seus amigos. Quero falar sobre a pessoa preciosa, o Senhor Jesus Cristo. Os quais são os objetivos que ele veio a este mundo. Todos nós sabemos, pela história, pela Bíblia, sobre Adão e Eva. E sabemos que eles vacilaram, pecaram. O apóstolo Paulo disse que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O primeiro casal vacilou. Deus então prometeu mandar um Salvador. Quando ele disse, da semente da mulher nascerá um, o qual pisará na cabeça da serpente. E eles aguardaram esta promessa. Mas não era para o tempo deles. Porque assim que Adão e Eva vacilou, o pecado entrou no mundo. Como um câncer, como uma gangrena. Foi necessário, então, vir a este mundo. Um homem sem pecado, puro, para assumir a condição de Adão, a condição de pecador, e devolver a Adão a paz que ele tinha perdido no jardim do Éden. E por causa da desobediência de Adão, todos nós, seres humanos, estávamos perdidos também. Por isso é que Paulo disse, todos pecaram. Eu quero ler com vocês o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1. Capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para testificar-se da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Estava falando da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus veio para assumir a condição de pecador. Mas é claro que ele veio com vários objetivos, e um dos objetivos era assumir a condição de pecador no lugar de Adão. Outro objetivo era cumprir as 7 festas judaicas. Dessas 7, ele cumpriu 4. Outro grande objetivo era cumprir a lei, que nem o próprio Moisés pôde cumprir. Jesus Cristo veio e cumpriu. E o outro objetivo era assumir o pecado na carne e cravá-lo na cruz do Calvário através da sua morte. Para que hoje eu e você pudéssemos ter paz. A Bíblia diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras fomos sarados. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo.
Vamos analisar um pouco aquilo que Deus, através de Jesus Cristo, fez neste mundo. Ele veio a consertar as coisas que estavam desconcertadas, colocar as coisas em ordem. A Bíblia diz aqui, no livro de João, capítulo 1 e o verso 11 e 12. Veio para que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. É a vontade do ser humano que o ser humano tenha vida e vida com abundância. Porque Adão vacilou, pecou, o pecado entrou no mundo e todos pecaram. Por isso, então, Jesus Cristo veio a este mundo para ser entre o ser humano e Deus, o mediador. A Bíblia diz que Jesus é o mediador entre o homem e Deus. Todos nós, seres humanos, precisamos de Jesus Cristo na nossa vida. Ele é o Senhor e Salvador que Deus mandou a este mundo. Todos nós somos convidados a crer na sua palavra e a aceitá-lo como único e suficiente Salvador da nossa vida. O apóstolo Paulo deixou escrito aos Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessar e em teu coração acreditar que Deus ergueu Jesus dos mortos, será salvo. Porque com o coração que se acredita e com a boca que se confessa, se faz necessário confessar Jesus Cristo enquanto vivemos. Ele veio para este mundo. Ele foi rejeitado. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Os judeus não receberam, rechaçaram, o perseguiram, o mataram, o caluniaram, falaram dele que ele era pecador, que ele era falso, e não aceitaram ele em sua primeira visitação. Mas ele veio para cumprir a sua missão. Ele veio para nascer de mulher, ele veio para ser apresentado ao 8º dia. Simeão estava aguardando essa promessa. Ele foi circuncidado. E depois, então, Simeão deu uma palavra profética para os pais, dizendo: este menino será posto por queda e elevação de muito. E Simeão também disse: uma espada transpassará a sua alma. Já estava escrito na profecia de Isaías. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Coisas poderosas, preciosas, estavam profetizadas sobre este menino, Jesus Cristo de Nazaré. Ele não foi muito bem-vindo, mas ele nada temia, ele cumpriu a sua missão, pregando o evangelho aos cativos, libertando os presos, os oprimidos, curando os enfermos, libertando as vidas humanas. Jesus Cristo veio e cumpriu a sua missão. Em poucas palavras, quero falar um pouco aquilo que ele fez. É claro que não dá para falar tudo. Jesus Cristo nasceu ao 8º dia, circuncidado. Aos 12 anos, estava no meio dos doutores, já falando a palavra de Deus. Dos 12 aos 30 anos não se fala mais nele. Ele ficou no anonimato do mundo. Mas na profecia estava escrito sobre ele que ele seria homem de dor, experimentado nos trabalhos. Jesus Cristo trabalhou braçalmente para sustentar a sua mãe e os seus irmãos. Chegou o dia dele assumir o seu ministério. Ele chamou certamente a sua família. Talvez fez uma reunião com eles e disse: agora eu tenho que fazer outro trabalho. E ele então começa a pregar o evangelho. Não foi muito bem-vindo.
não acreditaram nele, mas ele abriu a sua boca e disse: eis que está entre vós, o reino de Deus é chegado a vós. E eles olhavam para aquele rapaz e certamente falavam: esse não é o filho de Maria, filho do finado José? Mas ele nada temia. Ele começou a pregar a palavra de Deus. E ele indo pela praia. Só que antes de tudo isso, ele cumpriu o protocolo que estava na palavra de Deus. Antes de tudo isso, antes de pregar o evangelho, ele entra na fila para ser batizado. Quando o seu primo nota que é ele que está ali, o seu primo disse: é eu que careço ir a ti, e tu vens a mim? E ele disse: João, deixa, porque assim convém cumprir toda a justiça de Deus. João então o batizou. E no momento em que João batiza, João escuta uma voz dos céus dizendo: este é o meu filho amado, em quem tenho alegria, em quem tenho prazer. E João então vê uma pomba vindo e descendo e pousando sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo em forma corpórea de uma pomba. Era o Espírito Santo diante deles ali, ungindo o Senhor Jesus Cristo diante da multidão. Jesus, então, é impelido, ele é induzido. Em outras palavras, ele é levado ao deserto pelo Espírito de Deus para passar por uma prova. E lá no deserto, você já sabe a história. Quando ele estava fraco, Satanás chegou para tentá-lo, para provocá-lo, dizendo: se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. E Jesus Cristo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo então transporta ele ao pináculo do templo, no centro de Jerusalém, mais de 60 metros de altura, e disse para ele: lança-te daqui abaixo, porque está escrito a teu respeito, que os teus anjos recebem ordem ao teu respeito, para que não aconteça nada contigo. E Jesus Cristo disse: vai, Satanás, porque está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Mas não para aí a história. Jesus Cristo venceu Satanás em todas as instâncias. Jesus, então, começa a pregar o Evangelho. Não foi muito bem-vindo, não foi acreditado, mas ele estava aqui para cumprir a sua missão. Ele, então, e a sua família são convidados para um casamento. Neste casamento, o vinho acabou. A história você já sabe. Sua mãe fala: filho, o vinho acabou. E ele disse: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora não chegou ainda. Mas você sabe o que Jesus Cristo fez neste casamento. O primeiro milagre. Depois ele começa a pregar a palavra de Deus. Depois ele começa a conquistar discípulos para formar a base da sua igreja na terra. E ele investiu nos discípulos. Eram homens indoutos, imperfeitos, mas Jesus Cristo estava perto deles, com eles, os ensinando diariamente, investindo neles. E Jesus, então, diante deles, pregava a palavra, fazia milagres e maravilhas. Uma certa ocasião, diante deles, Jesus Cristo estava em um lugar pregando, e 4 amigos foram buscar um amigo que estava paralítico. E quando chegaram, a multidão estava cercando, e não puderam entrar pela porta. Mas alguém teve uma ideia: vamos destelhar o telhado e vamos fazer descer diante dele o nosso amigo. Alguma coisa vai acontecer. E fizeram isso.
Quando desceram aquele amigo na presença do Senhor Jesus Cristo disse: perdoados estão os teus pecados. Os mais crentes estavam ali, alegres na presença de Jesus, mas por causa disso, ficaram pensando bobagem. Quem é que pode perdoar pecado? Certamente pensavam isso. E Jesus Cristo, conhecendo os seus corações, Jesus Cristo disse: por que vocês estão pensando bobagem? Eu quero que vocês saibam de uma coisa: o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado. Filho, a ti te digo, levanta-te, tome a tua cama e vai para a tua casa. Jesus Cristo não precisou orar, nem fazer novena, nem fazer campanha. Jesus é Deus. E o moço recebeu a cura, além de ser perdoado, foi curado, e a multidão se alegrou. Em outra ocasião, Jesus estava indo em um determinado lugar com uma certa multidão, e outra multidão estava vindo. E quando chega perto, Jesus percebe que tinha morte na outra multidão. E ele viu uma mulher chorando. A mulher não orou, não clamou, não pediu nada para Jesus Cristo. Ela era viúva, tinha perdido o seu filho, o único filho. Jesus Cristo teve dó da mulher. E ele disse: pare. A multidão parou. Jesus Cristo então tocou naquele esquife e disse: moço, levanta. Jesus não precisou orar. Jesus é Deus. Ele recebe a glória e o louvor do nosso coração, da nossa alma, porque Ele é Deus. Em outra situação, Jesus estava fazendo a obra longe. Marta e Maria mandaram alguém chamar Jesus, porque Lázaro, a quem Jesus gostava muito, a quem Jesus amava, foi isso que ela disse. O homem, quando chegou lá, disse: Senhor, Marta, Maria mandou te chamar, porque aquele a quem tu ama está enfermo. E Jesus Cristo, então, demorou ali. E quando Jesus chega lá, 4 dias já tinha se passado. Marta e Maria vieram indagar o mestre. E ele disse para uma delas: ele há de ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele disse: onde puseste? Levaram aonde estava Lázaro. E os judeus ali em volta daquela caverna. E Jesus Cristo, vendo os judeus tristes, acredito que ele ficou triste também e chorou. E ele disse: Lázaro, sai para fora. Jesus é Deus. Ele não precisou dizer: olha, eu vou orar por ele, eu vou fazer jejum, vou fazer campanha, vou no monte. Não, Jesus é Deus. Simplesmente Jesus Cristo disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu, ressuscitado, curado. E voltou ao convívio da sociedade. Este é o Senhor Jesus Cristo da minha vida e certamente da tua vida. Devemos a Ele a glória e o louvor, não só agora, mas para toda a eternidade. Mas os algozes daquela época não ficavam satisfeitos com essas coisas que aconteciam. E ele então começou a ser perseguido. E ele foi perseguido exatamente pelo grupo religioso da época. Quem perseguiu foi os religiosos, quem os caluniou. E por causa dos religiosos, ele foi chicoteado. Colocaram uma cruz sobre ele. É claro que isso tudo tinha que acontecer, já estava na profecia. Jesus Cristo assumiu a cruz pesada no nosso lugar. Em outras palavras, Jesus Cristo recebeu de Deus
o juízo que era para mim e você receber, Jesus Cristo recebeu. Por isso é que se cumpre na nossa vida o castigo que nos traz a paz. Estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Olhávamos para Jesus Cristo, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos, quando ele estava na cruz do Calvário, dilacerado, inchado, ensanguentado, com os braços abertos, em favor de seres humanos, pecadores. Se tem uma coisa que Deus mais quer de nós seres humanos, é o nosso reconhecimento que somos pecador e que precisamos ter Jesus na nossa vida. Porque Jesus Cristo é o elo entre o ser humano e Deus. Jesus Cristo foi perseguido. Ele foi morto. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou e está vivo para toda a eternidade. Ficou entre os seres humanos, entre o seu povo aqui na terra, 40 dias, falando no que concerne o seu reino. Falou aos 2 do caminho de Emaús, falou aos 12 que estavam lá presos, enclausurados com medo, amedrontado. Primeira vez, Pai seja convosco, e falou com eles. Dídimo não estava, Tomé não estava. Quando Tomé chega, falaram para ele, ele disse, eu não acredito, eu só acredito vendo. Segunda vez, Jesus se apresenta diante deles. Desta vez, Tomé estava presente. Jesus Cristo vai até a pessoa de Tomé, pega a mão de Tomé e coloca na sua ferida, nas suas feridas, e disse para Tomé, agora porque me viste, creste? Tomé, bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. Eu nunca vi Jesus, mas eu creio nele. Você também nunca viu Jesus, mas crê nele. É claro que por obra do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos revelou Jesus Cristo através da pregação da palavra. Para que se cumpra a palavra que diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso é que se faz necessário pregarmos a palavra de Deus. O que vemos no YouTube é mexerico, fofoca, disse-me disse, uns falando da vida dos outros. E o que devemos fazer é aproveitar o tempo e falar de Jesus Cristo através do YouTube. Porque as almas estão com sede, estão sedentas pela palavra de Deus, pela salvação em Cristo. É lamentável quando vemos no YouTube hoje o que está acontecendo com o mundo gospel. Que Deus tenha misericórdia. Mas vamos aproveitar o tempo falando de Jesus Cristo, pregando a palavra de Deus. Lembra quem foi que disse aquelas palavras? O que de graça recebei, completa aí a frase. De graça dai. Eu falo a palavra de Deus para 1, 2 ou 3. Aonde nos convida a gente vai. Eu não cobro para pregar. Faço isso com alegria e com amor. Falar de Jesus Cristo traz alegria ao meu coração. Quero parar por aqui. Que a graça e a paz da parte de Deus em Jesus Cristo seja na tua vida e sobre toda a sua família. Que Deus os abençoe ricamente.